Muito bom estar aqui com você, num momento tão crítico como a gente está. A gente veio acompanhando também, né, todas as suas entrevistas pelo Esquerda Diário, e estamos aqui na oportunidade de fazer mais uma entrevista com você nesse momento. Primeiro, assim, no meio dessa crise toda, a gente está vendo a avaliação, a maior parte dos especialistas é praticamente um consenso em relação à necessidade da testagem, né, massiva em relação ao Covid-19, como uma forma de prevenção também, né, no sentido de que a quarentena ela possa ser melhor organizada, o tratamento ele possa ser melhor pensado, melhor racionalizado, e a gente vê que essa medida não está sendo efetivada no Brasil, né? Nem nacionalmente, em nenhum dos estados, aqui em Minas Gerais tampouco. O secretário da Saúde, na semana passada, ele deu uma entrevista dizendo que ia ter a testagem de 1.800 pessoas, o que num estado do tamanho de Minas Gerais ia levar 26 dias para testar as mais de 47 mil pessoas que estão suspeitas, segundo os últimos dados que foram declarados pela Secretaria de Saúde, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco mais qual que é a importância da testagem massiva na luta contra o Covid-19. A primeira é que, nesse momento, a epidemia começa a se expandir. Hoje, no último boletim, parece que teve um caso numa cidade de 5 mil habitantes do estado de Minas Gerais. Quer dizer, isso mostra o quê? Mostra muita coisa, né? Primeiro, que a epidemia, principalmente essa que se reproduz pelo ar, ela tem chance de chegar para todo lado, né? A gente chama de espalhamento centrífugo, né? Do centro para a periferia. Ela chegou em São Paulo, chegou por gente rica voltando de avião, espalhando pela cidade, passa para o Rio de Janeiro, Minas, agora tem para todo lugar. Então, o primeiro ponto é esse. Já está aqui em Minas, claro que está, né? Os casos que estão sendo falados, a parte que foi possível fazer testes para confirmar, tem um número pequeno, como você falou, tem muitos, eu nem vi o de hoje, mas acho que está mais de 100 mil pessoas, acho que é isso mesmo, viu, Flávio? Que estão em suspeita. Você está com o boletim de hoje aí, não? Os dados de ontem, do dia 6 de abril, foram 47.715 casos suspeitos, 525 confirmados, 119 óbitos em investigação, 9 confirmados. Aumentou o número de óbitos um pouco mais hoje, parece que o número de suspeitos aumentou, como é esperado, né? Realmente, essa epidemia tem características que pode ser feito diagnóstico quase, não é com certeza, mas você pensar que podia ser para, inclusive, preparar a resposta. Mas, no momento, e aí vale a pena repetir isso, né? No momento desse espalhamento, essa epidemia tem uma característica muito diferente das anteriores, porque é um vírus que, aparentemente, pela primeira vez, salta de um animal para outro animal, que é o homem. Então, não há nenhuma resposta imunológica nem parecida montada. Então, a chance de ele infectar muita gente é importante. Então, tem duas perguntas aí, né? Você vai infectar todo mundo, para que quarentena? Então, aí que vem a resposta, você já respondeu em parte, né? Tem várias razões. A primeira é que, como é o início de um processo novo, os conhecimentos, até de como tratar do mais grave, estão evoluindo. Quer dizer, as pessoas hoje estão sendo tratadas nos CTIs de maneira melhor e mais intensiva do que no começo da epidemia, quando ela atingiu a China e principalmente quando atingiu a Itália. Então, o tempo, quanto mais levar para você, se ver que vai correr risco de infectar, você deixar para mais tarde, melhor é, nesse sentido, né? Primeiro, mesmo que não apareça tratamento. O segundo, que existe a possibilidade de aparecer algum tratamento que seja, não obrigatoriamente que seja de cura, mas que alivie essa doença. Tem medicamentos? Tem, né? Tem uma porção de notícias falsas dizendo que a cloroquina resolve, funcionando uma porção de gente, mas, na verdade, nós só vamos saber disso corretamente quando os trabalhos que a gente chama de ensaio clínico, né, são os estudos com populações. Você usa em grupos bem controlados, metade você dá o remédio, outra metade você acompanha como você acompanharia antes e depois vê a evolução. Porque o risco grande é da pessoa melhorar espontaneamente, tomar um medicamento que evidentemente ela vai achar que o medicamento funcionou, isso pode trazer problemas sérios, inclusive efeito colateral, e não tem nenhum sentido. Então, essa é a segunda parte importante de você ficar mais isolado. O terceiro vai ser mais longo, que é
vacinas estão sendo preparadas, mas não vai ser agora. Por mais rápido que seja, os otimistas falam que em 12 meses talvez tenha alguma coisa inicial. Então, o que precisa? Além da testagem, que você falou muito bem, mas vou deixar um pouquinho para depois, para saber o que a gente pode fazer de prevenção nesse momento, né? A prevenção solicitada em países mais draconianos, ainda com mais intensidade, né? A Itália fechou tudo, a Espanha fechou tudo, a China, naquela época lá, fechou uma região de 60 milhões de pessoas, e fechar mesmo, né? Ninguém saía de casa. Na Itália e na Espanha, só sai com autorização. Se for pego fora da autorização, é multado. Então, é uma medida completamente intensa. No Brasil, não. A proposta vai autoconfinamento. Que se pensar, Flávio, se a gente pensar, usando tanta coisa falada anteriormente da emancipação, talvez fosse ideal, né? Eu sei do risco, eu sou capaz de resolver, então eu fico em casa porque eu estou acreditando naquilo que a pessoa me falou. Esse é o ideal, que na verdade é muito complicado, você falou. Eu tenho saído pouquíssimo mesmo, eu tenho visto aqui na porta da minha casa, aparentemente pouca gente, mas tem movimento, não parou. Né? Tanto assim que o prefeito resolveu fechar 2 praças, o pessoal está dando volta em torno. Quer dizer, na verdade, o fato do risco não chegou ainda bem em frente das pessoas, e aí nós podemos falar uma das razões óbvias, né? Quer dizer, as pessoas que estão controlando o país, nem sei agora estão controlando mais, mas o presidente da República falou idiotices irresponsáveis durante um período longo para a população que gosta de ouvir o que eles querem ouvir, principalmente vindo de uma pessoa que muitos deles votaram nele. Então, isso espalhou, dizendo, olha, não precisa, vamos isolar só as pessoas mais velhas e o resto pode andar, senão a economia vai acabar. Quer dizer, tudo isso aí trouxe malefícios que, pelo menos por enquanto, está vigendo nos governadores, secretários de saúde, a maior parte dos locais, no Ministério da Saúde, que, por enquanto, tem melhor ficar em casa, ficar mais afastado possível, evitar aglomeração, se tiver de sair, sair com todo cuidado. E a outra pergunta que você fez, que é muito interessante, é complicada, porque nós não temos material para testar, né? Porque quando você fala que tem, sei lá, 40 mil casos suspeitos, quer dizer o quê? Parece que é, tem clínica que é, mas você não tem ainda o exame para confirmar. Então, é importante? Bom, do ponto de vista de tratamento, não. Mas do ponto de vista que a gente chama de epidemiológico, não toda hora está sendo falado, nem todo mundo fala disso, é importante porque, com o correr do tempo da epidemia, quando você tiver teste que possa mostrar que a pessoa já teve contato e já estruturou uma resposta imunológica robusta, aquela pessoa, pelo menos até que prove em contrário, ela está imune ao vírus. Quer dizer, teoricamente, essa pessoa poderia ter muito mais liberalidade, né, para fazer as coisas que são necessárias. Evidentemente, nesse momento, o mais importante de tudo é testar quem está na frente. Quem está na frente? Bom, começa pelo profissional de saúde, né? Eu não vou nomear porque eu vou esquecer pessoas, mas grupos, né? Mas todos são importantes. Desde aquele profissional que tem o conhecimento, os profissionais que têm conhecimento, até aqueles que trabalham no local onde aquilo está acontecendo. Então, tem que ser testado. Aí protege-os e, além de tudo, se imune, você vai ficar muito mais tranquilo, trabalhar de maneira correta, com menos. Depois testar as pessoas que têm contato conosco. Você falou que tem muita gente na rua, também vejo, mas tem pessoas que estão trabalhando. E um grupo que esse, que você certamente tem muito importante para nós todos em relação a direito, que é esse que eles chamam aí dessa maldade de chamar de microempreendedor individual, né? Esses moços de bicicleta, de motocicleta, carregando aqueles pacotes atrás, você fala, não, ele sempre está desempregado, não, ele é um microempreendedor. Esse povo não tem menor segurança e estão se expondo. Estão tentando usar as melhores coisas possíveis, mas isso é interessante que essa população também, quando pudesse ter teste, fazer. As chamadas forças de segurança, que eu até arrepio também, sei, porque eles estão na rua. Né? Então, quer dizer, nesse momento atual, tem se dito que os testes vão começar a ficar mais disponíveis. Felizmente, eu vou até desviar um pouco, né? Uma parte dos testes estão sendo produzidos, adivinha onde? No SUS, claro. Sim. Então é hora nossa mesmo de cada vez mais reforçar a importância que esse sistema tem, né? Claro. Quer dizer, a Fundação Oswaldo Cruz, a FUNED aqui em Belo Horizonte, foi. Sim, porque a gente já vai entrar um pouquinho nesse tema do SUS, que é importantíssimo,
Agora, dando continuidade nessa questão do que você colocou em relação à importância dos testes, do ponto de vista epidemiológico e tudo Sim. mais, nesse momento, inclusive, né, de quarentena que a gente está, que como você mesmo disse, a quarentena não é um direito de todos, né? A gente tem os trabalhadores, né, uberizados, de trabalho informal, operários de indústria, as trabalhadoras da saúde que estão na linha de frente e tudo mais. E Sim. um tema que surge bastante também em relação ao problema de não haver a testagem é exatamente relacionado à subnotificação, porque a gente vem acompanhando, né, nesses últimos dias, os dados de Minas, que eles são bastante preocupantes, inclusive aparecendo, né, em várias mídias, questionando os números que estão sendo dados até agora, que foram aqueles que eu falei no começo, e que parece ser o governo escondendo, subnotificando, a mídia de alguma maneira, a grande mídia, né, de alguma maneira sendo conivente com isso, e sem testagem a gente não vai saber a quantidade total de infectados. Eu queria saber também que você falasse um pouquinho mais como que essa subnotificação ela pode causar ainda mais danos nesse momento que a gente está, né? Teve uma fase, só para pensar, que teve pior, né, que eles pararam de notificar os suspeitos. Então ficava parecendo que só tinha aqueles que estavam testados e aqueles que faleceram. Né? Então aí você tinha, pior ainda, né, que você tinha uma falsa impressão que as coisas estavam sob controle. A decisão primária agora de colocar todos os suspeitos diminui um pouco esse processo, mas nós não sabemos realmente qual é que vai ser o real número. Apesar de, olha, uma coisa interessante que você sabe que eu faço pesquisa também, eu tinha pensado num projeto e conversei com os amigos epidemiologistas para a gente começar, e esse projeto está sendo começado em Pelotas. A Universidade Federal de Pelotas está começando um teste, que é um teste que lembra muito essas Datafolha e Ibope, né? Você não consegue testar todo mundo, você faz amostragem, você pega um tanto de população de cada grupo, você acha que esse aí vai nos dar essa visão mais ampla, apesar de não ser pessoa a pessoa, por enquanto, mas uma visão mais ampla, para que nós saibamos o que pé que nós estamos, inclusive os números de assintomáticos, dá para entender até mais ou menos isso também. Boas, vão fazer acho que 16 mil inicialmente por vez, repetindo cada 4 semanas. Então, depois de sair de Pelotas, está indo para o Rio de Janeiro, São Paulo, e certamente vai cair aqui em Minas Gerais. Então, esse é o seu ponto inicial, enquanto você não tem, e nunca, a minha impressão, Flávio, que nós nunca vamos ter capacidade de testar todo mundo. Né? Você vai ter 210 milhões de pessoas no país. Mesmo que você estratifique, quer dizer, vai ser difícil falar assim, agora eu vou fazer um teste geral, mas vai ser importante ter disponibilidade, quer dizer, o planejamento para você fazer qualquer tipo de medida necessitará de você saber alguns dados importantes. O primeiro, claro, que é mais simples, é saber qual é a capacidade instalada de unidade de terapia intensiva para atender a população que pode aparecer. O segundo, para você saber disso, é importante que você soubesse como é que está a epidemia se alastrando nos locais. Aí lembrar, e eu vou repetir, eu tinha falado no começo da história centrífuga, né, quer dizer, uma epidemia que começa em grandes centros, depois vai espalhando, em cada momento ela vai ser diferente em cada lugar. Quer dizer, como está em São Paulo hoje, não está em Belo Horizonte. Então, aqui tem um tempo um pouquinho maior para preparar melhor, né, para ter os CTIs mais estruturadas, reforçar a história do autoconfinamento, né, pode ser que você consiga limitar, mitigar esse espalhamento. Se chegar no interior de Minas, sendo nas grandes cidades, certamente vai ser diferente também. É interessante que ela lembra muito quando a epidemia da AIDS começou a se espalhar pelo país. Foi exatamente assim, né? Primeiro São Paulo, Rio, para as outras capitais, agora tem todo lugar que tem caso. E o coronavírus vai ser igual. E sobre o teste, né, voltando ao teste, que é importantíssimo, né, você pensar como é que você usa, né? Porque tem um lado, vamos falar do lado médico, do médico, estou falando de saúde geral, mas o médico que está na ponta para atender, para cuidar mais diretamente, quer dizer, ele precisa ter diagnóstico. E o diagnóstico, inclusive na China isso aconteceu também, vai chegar um ponto que as características da infecção vão estar muito bem definidas, e a maior parte está muito bem definida. Aquele que começa com tosse, começa com febre, vai piorando, tem dificuldade respiratória, ele vai ser tratado
como se fosse coronavírus, porque independente do tratamento intensivo. Então, para esse aí, o teste é importante depois para saber, olha, foi mesmo, não foi, quer dizer, faleceu de quê, né? Mas no momento do atendimento, nessa fase, ele é possível fazer até sem estimativa. Agora, o que você perguntou é mais importante, porque a população está perguntando é isso, né? Falando, mas olha aqui, eu preciso sair de casa, eu estou em vários lugares, diferente ainda, né, como você falou, trabalhadores e trabalhadoras que estão na rua. Alguns protegem o trabalhador. Eu sei, eu tenho acesso, se precisar isolo dentro de casa, eu vou na rua comprar, vou preparar. Mas a grande maioria que que está em risco, ela não está vivendo aqui, né, onde eu estou na região Centro-Sul, nem sei exatamente onde é que você está, mas eu estou na região Centro-Sul, né, de Belo Horizonte. A pessoa que está nesses locais, que tomara que se atinja muito intensamente, essencialmente precisa de informação mais intensa. E aí, claro, se tiver teste, vou voltar a bater nisso, se tiver teste, melhor. Mas nesse momento de espalhamento como está aqui, o mais importante de tudo, os mais, né, é ter suporte social correto para essa população. Primeiro, nós vamos falar sobre isso certamente daqui a pouco. Né? Ter acesso, que esse é o problema maior também. Que você falou, olha, tá bem, hoje me já perguntaram, eu já dei umas 3 ou 4 entrevistas hoje, a pessoa fala, agora está aumentando, não sei, teve 11 mortes, 2 não tem doença concomitante. Claro que tem, né? Porque, principalmente se for acima de 70 anos, tem a própria idade que diminui a imunidade, mas ainda não bateu aquela outra problema associado, talvez seja o mais importante, que é a vulnerabilidade social. Quer dizer, os pobres que tiverem os mesmos sintomas, eles vão ter muito mais dificuldade, se não mudarmos muita coisa, até de acesso. Claro. Por exemplo, ele não está tendo acesso a tratar a diabetes dele, então ele tem mais risco. Não está tendo acesso a tratar corretamente a hipertensão, ou a tuberculose que teve. Ou a história do cigarro, tem uma infecção associada, mesmo que eu evolua exatamente igual eu e você, eu mais, que eu sou mais velho que você, mas mesmo que evolua do mesmo jeito, se eu não tiver onde ir, então certamente isso vai ser vulnerabilidade maior. Então, acho que essa, para a população, sem pensar em localizar agora o que eu tenho falado isso muito, né? Acho que nesse momento é prevenção mesmo, né? Pensar em prevenção na medida do possível em relação a essa, vamos chamar de autoconfinamento, poxa, de quarentena, pode até usar esse termo, né? Mas é isso, né, que a gente tem que falar. Sim, isso que eu também queria que você falasse um pouquinho em relação a essa situação, porque recente teve, né, foi uma notícia muito triste que saiu na imprensa de um homem dizendo o seguinte, ele falava, meu pai morreu porque ele é pobre, né, em decorrência também, né, infectado pelo Covid-19, e expressa um drama social muito profundo esse. A gente sabe que no Brasil são mais de 30 milhões de famílias que não têm água encanada na sua casa, então uma das recomendações que elas são dadas é lavar as mãos, né, ter essa higienização cotidiana, e é um tipo de serviço que não é garantido, né, para uma parcela enorme da população brasileira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas questões, do que envolve diretamente, né, os aspectos de desigualdade social no nosso país, né, do ponto de vista do enfrentamento, né, em relação a essa crise, e também você estava falando dessa produção, né, dessa pesquisa que vai ser feita na Universidade Federal de Pelotas, que é bem importante, na UFMG também, alguns laboratórios estão fazendo testes, e que comentasse mais da importância, né, da produção, do conhecimento nesse momento, ele está voltado para atender as demandas, tanto do ponto de vista sanitário, né, e do ponto de vista da produção mesmo, as possibilidades que a gente teria de reconverter, né, recursos necessários para atender os insumos básicos dos trabalhadores que estão na linha de frente e da população também. Muito bom isso aí. Nós dois já conversamos sobre isso rapidamente, né? Porque você vê, nesse momento, nós temos um processo emergencial. Nesse emergencial, as medidas vão ser tomadas, tem que ser de emergência. Né? Quer dizer, não dá agora para pensar que vai ter esgoto amanhã em todo local. Não vai dar para pensar agora que nós vamos ter direitos que devia ter há muito tempo
agora, mas tem coisa que pode ser para mitigar, nem tem que ser imediato. Eu não sei, cadê os R$ 600? Está parecendo com a história, quem matou, né? Claro. Se você não tem 600 para dar para as pessoas, pode fazer uma diferença tremenda em relação a tudo que você está falando aí, né? Quer dizer, um país que você falou de 30 milhões sem esgoto, 40 milhões vive com menos de R$ 800 por mês. Então, olha, se entrar com R$ 600 para essa população que já não tinha trabalho, tinha 11 milhões de desempregados, um tanto de subempregado, você vai mitigar imediatamente um problema que talvez seja um dos mais sérios. E eu tenho a impressão que, olha, infelizmente o capitalismo vai fazer isso, que se você der dinheiro agora, vai dar uma amenizada nessa busca por tanto direito que todos nós precisamos de ter. Espero que não aconteça desse jeito, mas é claro que é necessário, independente do efeito que vai fazer. Quer dizer, nesse momento, o único jeito de resolver é que seja cada lugar desse chegar caminhão-pipa. Nós estamos esquecendo da parte de esgotamento sanitário, né? Que o percentual grande não tem, liberado também pelas fezes. Então, quer dizer, tudo isso aí está dentro de um problema que nós não chegamos nele, Flávia, porque não atingiu essa população ainda. Não sabemos o que vai acontecer, mas não importa. Talvez o que eu falei tem mais intensidade agora. Nós estamos com um momento ótimo para intervir antes que as coisas aconteçam pior do que estão acontecendo, como esse senhor falou. Agora as pessoas estão andando aí, vou falar sobre a epidemia, vestido um coletinho do SUS. Mas isso nós vamos falar mais depois. Mas eu estou pensando que, além disso, além dessa história, essa chegada social imediata, ela tem de cada um de nós lutar para, olha, libera primeiro o dinheiro para esse pessoal todo, para inclusive vai ser impossível eles ficarem em casa se não tem nem o que comer. Você vai usar, esse argumento está sendo usado pelo indivíduo que está na presidência da República. Fala, as pessoas vão sair para a rua porque estão com fome. Não vão deixar que eles vão sair, não tem de sair para a rua porque está com fome. Né? Ele tem de ser preparado e chegar nele imediatamente, pelo menos essa, que não é suficiente, mas acho que é o primeiro passo, né, para pensar nisso. Então, isso está do lado, e esse tem os dois lados, né, Flávio? Tem um lado da saúde, que eu havia comentado, nessas pessoas que não têm acesso nem à alimentação, elas são mais vulneráveis também. E a parte social, evidentemente, vai ser um jeito de você mitigar o risco dessas pessoas se exporem mais, que estão expondo um vírus que é transmitido por contato respiratório. Claro. Inclusive, desde esse ponto de vista também que você tá abordando, dos recursos, né? Porque a gente veio com uma série de cortes, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho nisso na questão específica do SUS. Para entrar nisso, viu? Mas só essa questão anterior, porque dos recursos, né? Hoje, no ano de 2019, o governo Romeu Zema ele garantiu 6,2 bilhões de impostos aos empresários em Minas Gerais. Imagina esse valor que é dado de isenção de impostos reconvertido para assistência necessária à saúde, significariam mais de 4 mil leitos, né? Assim, só para a gente ter uma projeção do que isso poderia significar. Claro que a gente poderia realocar isso conforme as demandas necessárias de maneira racional. E, além disso, um outro dado que é escandaloso, que é o dado dos grandes monopólios, né? Que os 206 maiores bilionários, eu estou lendo aqui um dado recente, eles acumularam uma fortuna de 1,2 trilhão. Se a gente taxasse só em 3%, que é nada, né, que deveria ser uma taxação, inclusive, muito maior, teria uma arrecadação de 240 bilhões. Então, essa perspectiva de recurso existe, né? Ele não falta, na verdade, ele só é monopolizado por poucos capitalistas, né? Eu vou bater mais nisso, porque eu estou exclamando de recursos escassos ou recursos insuficientes, que é completamente diferente. Né? Você está falando sobre recurso insuficiente, e o povo está dizendo que recurso é escasso. Esse Zema agora aparece toda hora falando que o Estado está quebrado, vai aumentar o déficit não sei de quanto. Né? O governo federal do mesmo modo, mas, na verdade, eles não querem abolir. Você comentou as grandes fortunas específicas, e é até interessante, porque são pessoas, né? Dá até para você ter muito mais localização, e falar, olha, vão taxar. E ninguém está falando de banco, né? Os bancos, ano passado, um deles, nem lembro qual é, mas pode falar qualquer nome que dá na mesa, né? 30 bilhões de lucro por semestre. Como é que pode, numa situação tão grave, as pessoas terem tanto lucro? Então, é o segundo local, né?
O terceiro, como você bem disse, essas renúncias fiscais para todo lado tem, dá para tirar, mesmo que você já vai prejudicar o capital. Olha, o capital se resolve, né? Sempre sai melhor dessa crise, e pode até lembrar isso para todos, né? Que para os muito pobres, a saída da crise vai ser tão ruim quanto a crise. Para o pessoal que tem muito dinheiro, a saída da crise vai ser benéfica, porque, olha, vai aumentar a demanda. Quase toda a demanda vai se aumentar, de alimentação, de turismo, de aviação, de gasolina, qualquer coisa que você falar, até de serviço médico. Né? As pessoas estão represadas, de repente isso vai voltar. Então, dá para pensar que é possível tirar agora. E acrescentando mais um dado, né, que eu comentei dos R$ 600, mas os R$ 600 é apenas o quantitativo. Né? O fato é o nome que tem isso. Né? Chama renda básica universal, que era o Suplicy lá em São Paulo, seu conterrâneo, lá falando desde não sei que ano, você nem tinha nascido, ele já falava que devia ter. Né? O mundo inteiro agora está dizendo que é impossível. Eles estavam falando sobre isso, Flávio, nem era com a epidemia, né? Era com medo da automação. Porque como é que o capitalismo vai se manter fazendo automação de tudo e deixando essa quantidade de gente sem jeito nem de gastar. Né? Então, era o jeito que eles faziam, não era nenhuma benesse. Né? Mas agora, talvez, eu estou sendo otimista, pode ser que esse choque que está tendo agora para as pessoas que estão sempre sofreram e agora vai ficar muito mais claro que eles sofrem e devem ter direito, quem sabe nessa saída nós vamos ter aquilo que nós todos esperávamos, né? Que as pessoas se juntassem para reivindicar os direitos que elas têm. Eu vou fazer só mais uma comparação interessante. Em 2013, até pouco tempo atrás, né, saiu um artigo interessantíssimo, pessoas que eu conheço, pesquisadores internacionais. O título é o seguinte: como é que a AIDS mudou a saúde global? E usando exatamente os mesmos argumentos. Quer dizer, quando tem uma epidemia gravíssima que matava pessoas, tanto preconceito, tanta coisa, o que se acumulou lá mudou como as pessoas enfrentam a saúde global. A minha expectativa agora é que essa epidemia vai mudar a sociedade global. Ela vai ser factível para que as pessoas realmente tenham esse direito. E nós, cada um de nós como cidadão, até se você entrar como político em algum cargo qualquer, vai ser exatamente isso, quer dizer, transformar essas coisas que forem emergenciais em definitivo. Taxação de grande fortuna está na cama. A renda, inclusive, é proposta da Organização Mundial de Saúde, desculpa, a Organização das Nações Unidas, que não obrigatoriamente é o lugar mais evoluído do mundo, né? É a segunda coisa. E a revogação da emenda Constitucional 95. Então, porque isso que você estava colocando é bastante importante também, né? A revogação da emenda constitucional 95, que fez um corte, né, bilionário na saúde, e entrando também agora no tema do SUS, né, Dirceu, que é uma coisa de extrema importância, porque o SUS ele já vinha sendo sucateado, né, nos governos do PT. Com o golpe institucional, esse deixou de ser um sucateamento, passou a ser diretamente uma destruição do SUS. A gente viu a aprovação da emenda constitucional 95. Isso se deu combinado com a crescente privatização também. Só no ano de 2017, foi um dado que eu peguei aqui, 231 bilhões de reais foram gastos com a saúde privada no país, ou seja, que estimula muito mais a privatização, enquanto tem um sucateamento do SUS. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, nesse momento da crise, da importância do fortalecimento do SUS, e nesse sentido, inclusive, do que você coloca, né, das possibilidades que são colocadas numa crise como essa, da gente pensar quais as respostas, se não estaria necessário, como uma medida emergencial, exatamente a estatização de todo o sistema privado, que ele seja totalmente controlado pelo SUS nesse momento, para atender a demanda toda da população em relação aos tratamentos que já estão sendo necessários e os que vão ser ainda mais necessários daqui para frente, e se essas seriam medidas que nos ajudariam nesse momento, inclusive num sentido emergencial.
E já coloco também um gap para você poder comentar mais de conjunto, porque nessas últimas semanas a gente viu uma reivindicação do Mandetta, como se o Mandetta fosse o paladino da reivindicação do SUS, aparecendo com colete e tudo isso, quando a gente sabe o papel que ele também cumpriu anteriormente nesse sentido da política de privatização e tudo mais. Então, se você puder comentar de conjunto, seria ótimo. Não, tá bom, você fez muita pergunta junto, mas são todas na mesma direção que eu tenho me batido, como você, há muito tempo, né? Quer dizer, eu sou um trabalhador do SUS há muitos anos. Você limita gasto, então o que você vai fazer? Limita gasto, fala que o SUS não vai dar para ser mantido, porque não tem gasto para ele, que a população arruma os planos, aí começou a aparecer plano barato e tal. Quer dizer, evidentemente, mais um lado, é ruim falar lado positivo da epidemia tão complexa, mas ela traz à tona, e aí vale a pena falar nisso, Flávia, porque o país, apesar de tudo que fizeram com o SUS, ainda é o maior sistema de saúde pública do mundo por causa do tamanho do país. Né? Nem que é o melhor, não, mas é o maior de todos. Então, se pensar na população que não usou, fala, mas eu não uso, todo mundo usa, mesmo quem tem plano de saúde. Tudo que complica, no SUS que faz. Vamos começar pelos mais simples, né? Você pode começar pela acidente de trânsito, onde é que a pessoa vai para o hospital público. SAMU, quem é? Público. Você vai tomar vacina, Programa Nacional de Imunizações. Você vai tratar HIV, AIDS, hepatite, também está no SUS. A maior parte das coisas complexas e caras, que o capitalismo até gosta disso, deixa o caro com eles, vão pegar as pessoas jovens como você para ser do plano privado. Você não vai dar trabalho, vai só pagar. Então, esse é o primeiro ponto importante. Né? Esse sucateamento, e eu falando do lado positivo, é que essa epidemia tem mostrado que sem esse SUS não teria resposta nenhuma. Porque os americanos estão sofrendo agora, né? 70 milhões de pessoas lá não têm acesso a nada. Então, estão fazendo várias medidas agora emergenciais para ver se põe esse pessoal para receber alguma coisa. Nós já temos isso. E essa coisa simbólica, né? Que é falsa, né? Você bem falou, esse ministro não é paladino de nada do bom, né? Todo paladino dele já é de passado ruim. Mas ele andar com coisa do SUS, valorizar a equipe que é toda do SUS, que está lá dentro do ministério, isso ele pode usar contra eles depois. Falar, olha, tem que manter isso, né? Está parecendo aquela frase que aquele sujeito falou. Tem que manter isso aí, tem que manter mesmo, né? Tem de incentivar para que isso aconteça de maneira melhor, com financiamento mais intenso. Prometeram agora 5 bilhões, você viu, se deve ter esse dado aí com você, quando, na verdade, um levantamento do Conselho Nacional de Saúde, do qual agora eu sou membro, o levantamento deles mais recente, que nos 2 anos e meio, tem quase 2 anos e meio, né, que já tem a emenda, um pouquinho mais que isso, talvez, 22 bilhões foram tirados. Quer dizer, ele está dando 5 bilhões, não está dando, ele está repondo um pedaço pequeno. Então, mais uma razão. E agora, claro, está vindo agora verba para todo lado para melhorar, estão contratando pessoas, abrindo leitos e tal. Sobre a privatização, podia ser a menina dos olhos de vários de nós, mas impossível fazer isso e toque de caixa. Mas tem uma saída melhor não, mais prática e talvez mais imediata. É colocar sobre a responsabilidade do SUS todo o processo de decisão de internamento em CTIs do país. Não vai separar o CTI, eu tenho plano privado, Eles estão tentando fazer isso, aparentemente, porque parece que é a única solução. A chamada a regulação do sistema está na mão do SUS. E aí está na hora de a gente pressionar mais, o Conselho Nacional de Saúde está fazendo isso, para que a regulação seja desse jeito. Regula todo mundo, onde tem vaga, vai, independente de você está entre os 40 milhões de pessoas que têm plano de saúde. Acho que isso também serve, Flávia, porque se isso é possível fazer agora, você pode dizer por que vai acabar quando acabar essa epidemia. Né? Então, é o segundo passo de um processo, quem sabe no correr do tempo você consegue ter uma estrutura pública. E outra coisa que fez uma mudança brutal também nesses bandidos que estão agora pior do que todos, né, governando esse país, que é a história do Estado mínimo, claro que eles tiveram que voltar atrás, né, Fábio? Impossível, né? Impossível. Agora viraram todos, de repente vai ser tudo paladino, vai virar o Guedes, aí vai ser, não, eu defendi isso a minha vida inteira. Como o Mandetta agora fica parecendo que ele é a última Coca-Cola do deserto, né? Então, não é verdade, mas acho que nesse momento, acho que a situação política que nós não é para entrar aqui, você tem mais experiência que eu, ela é gravíssima, né? Gravíssima. Nós temos que lutar do nosso lado, você do seu lado aqui, eu junto, né, que eu puder fazer. Tem feito o que eu posso, né, mas
pouco, mas como eu tenho muita visibilidade pelo tempo de carreira, eu acho que eu tenho aproveitado isso até em locais que eu tinha até dificuldade de aceitar ser chamado, né? Essas grandes redes de televisão, as rádios populares de Belo Horizonte, mas acho que a presença lá serve exatamente para isso, né? Para contrabalançar a história mesmo. Olha, teve uma que eu fui, ela falou assim, o Brasil já estava melhorando, estava tudo organizado para melhorar, já estava no momento certo, aí veio a epidemia e atrapalhou tudo. Quer dizer, usa mentira de novo, né? Essa história da mentira horrível, que a pessoa fala, eu melhorei como? 12 milhões de desempregados, essa quantidade de gente, você falou da uberização e a pejotização, não tem nem o C, né? Quer dizer, isso aí já estava aí completamente intenso. Então, acho que é isso. Acho que no momento, acho que nós temos condição de fazer que assumir pelo Sistema Único de Saúde toda a resposta em todo sentido nessa estrutura do país. E está, num certo sentido, acontecendo bem ou mal. Sim. Sim, muito importante isso, Dirceu, a questão dessa questão, né, de colocar sob controle do SUS todo o sistema de saúde, porque seria e isso vindo, né, de um especialista como você para a gente poder levar à frente uma demanda como essa, porque seria a possibilidade de colocar quem realmente entende da saúde e faz esse trabalho à frente, né, do cuidado da população. Então, isso seria uma medida emergencial, super emergente, né? Pode dizer. Eu vou te mandar, inclusive, nós temos feito, quer dizer, junto com outras estruturas, né? Atualmente, eu presido a Sociedade Brasileira de Bioética e, por isso, eu tenho assento no Conselho Nacional de Saúde. Mas agora nós temos um grupo muito coeso trabalhando nessa estrutura, que é o Abraço, que tem uma visibilidade muito maior que a Sociedade Brasileira de Bioética, o SEBS, que é o Centro de Estudo Brasileiro de Saúde, e a Rede Unida, nós estamos juntos no Conselho Nacional de Saúde e nas estruturas de fora, estão fazendo agora o que a gente é possível fazer, né? Principalmente, eu tenho cansado de fazer, nós temos feito notas de repúdio, notas de apoio, o tempo inteiro agora é isso, né? Inclusive ajudando o próprio Conselho Nacional de Saúde nesse sentido. E mais um ponto, que você não me perguntou, mas acho que é interessante falar, ontem o ministro, aquele negócio esquisito demais, aquela fala dele ontem, que eu não ia ser mandado embora, minha gaveta foi esvaziada. Então, ele falou um negócio que é muito, que traz muito problema, que ele falou que alguém que ele chamou para trabalhar lá está propondo usar o hidroxicloroquina para todo mundo. Se essa pessoa, esse imunologista, trouxer isso para mim mostrar que funciona, eu vou autorizar. Um ponto importantíssimo, pode ser feito ser um projeto de pesquisa bem feito, que passa pelo Comitê de Ética, e tem um Comitê de Ética Nacional que pertence ao Conselho Nacional de Saúde. Eles estão tentando também destruir esse Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. E uma notícia melhor, até para não tem tanta coisa ruim, né? A Organização Mundial de Saúde propôs um projeto internacional que chama Solidariedade. É um projeto de pesquisa, o nome em inglês, claro, Solidarity, que vai testar 4 medicamentos de maneira correta, né? Vai começar breve. O Brasil tem a coordenação do Brasil, em Belo Horizonte, a família vai participar. Quer dizer, seguindo o caminho correto. Faz um projeto, passa pela CONEP, está aprovado do ponto de vista ético, você começa a implementar, para daqui a um tempo você fala assim, a resposta foi boa. E tem coisa assustadora, por outro lado. Né? Ontem eu estava escutando, depois de eu ter dado uma entrevista nesses canais, eles chamam uma pessoa, uma infectologista jovem de São Paulo, ela diz assim, eu tive o coronavírus e fui salva pela hidroxicloroquina. Tomei 5 dias e estou curada. Agora você pensa um negócio desse em uma televisão pública não, desculpa, privada, mas de alta penetração, e vai contra tudo que a gente está falando, né? Essa é chamada achada anedótica. Tomei alguma coisa, me curou, né? Mas é isso. Acho que nós estamos juntos aí para pensar agora e aproveitar esse momento com todos, né? Todos os locais, né? Amanhã eu estou numa entrevista grande na Rádio Favela para tentar chegar na população e com vocês, claro que eu estou disponível se você precisar.
em relação a essas movimentações que a gente viu nessas últimas semanas, que elas são bem preocupantes, né, de uma escalada da intervenção dos militares nas decisões governamentais, como que você vê esse aumento da intervenção dos militares na política frente a todo o negacionismo do Bolsonaro? Pois é, você vê outra vez a história que a situação está tão ruim, né? Que muita gente acha que talvez se tivesse uma hierarquia funcionando dentro do governo, melhoraria o país. Nós chegamos num ponto tão ruim que a maior parte das pessoas não viveu a ditadura militar, que houve, aquela que houve, não viveu o que esses militares fizeram e qual é o risco que tem outra vez de se repetir de maneira mais sutil, né? Então é preocupantíssimo, né? Eu estava na faculdade de medicina, terminando a medicina, quando o ato institucional número 5 foi promulgado, né? Tive 5 colegas banidos do país, né? Então, quer dizer, a situação hoje ela está tão tensa, tão intensa, que traz mais preocupação, né? Além de toda a preocupação que nós conversamos aqui hoje, tem uma preocupação maior cercando a gente de todo lado, que é cada vez mais, se você olhar todos os locais onde tem mando hoje nesse governo, tem um militar. Inclusive as conversas em relação a quem realmente está cuidando, né? Até o militar aqui de Belo Horizonte. Né? Mas tem preocupação enorme, né? Para a gente pensar junto nisso. Claro. Dirceu, muito obrigada. Queria só reforçar, inclusive, que tem esses cenários todos bastante, que nem você mesmo estava dizendo, são cenários bastante difíceis e preocupantes, por um lado, e de outro também da gente ver quais as possibilidades que a gente tem de respostas realmente radicais para uma crise como essa. Acredito que tem vários trabalhadores que estão na linha de frente, dando sua vida para salvar a população, especialistas, pesquisadores como você, que estão também dedicando todo o seu conhecimento, trabalhadores que estão, a gente está pela Esquerda Diário recebendo também as notícias de trabalhadores em outros países, como na França, que estão se dispondo a trabalhar para a produção de equipamentos necessários para o atendimento da saúde da população. Então, acredito que essa entrevista permite a gente ver bastante esse outro lado, né, que é o lado dos trabalhadores, da população, que é exatamente a perspectiva com a qual a gente busca encarar, né, e dar saídas para uma crise como essa. Acredito que essa entrevista é muito rica para isso. Muito obrigado por ter convidado. Eu acho que pode até se achar... Não sabemos o que vai acontecer. Essa epidemia está crescendo nesse momento. Quer dizer, as respostas agora são todas provisórias, né? Quer dizer, inclusive a história, quanto tempo as pessoas vão ficar autoconfinadas, não dá para fazer planejamento. Tem que planejar semanalmente. Quer dizer, vamos ver semana que vem como é que está. O que está acontecendo? Tem medicamento novo? Está melhor? Não, então vamos ficar quieto mais tempo. Já soltou os R$600? Não soltou? Vamos cobrar que solte. Então tudo isso aí está relacionado. E você falou muito bem, eu também acentuei nisso, é que essas coisas que estão acontecendo agora, que são positivas, elas não podem ser só da emergência, né? Tentar isso escrito, né? Nós vamos fazer isso tudo aí para que seja pós-epidemia, que vai acabar, que esses direitos que foram agora, que tinham sido sonegados e agora começam a aparecer, que eles sejam realmente mantidos. Né? Então é isso, estou disponível, prazer conversar com você, continue essa luta. Sim, muito obrigada, Dirceu, pela entrevista, pela oportunidade, a gente fica em contato. Um abraço para vocês todos. Abraço, tchau.